Este frasco contém um sal de urânio. Olhando para ele, não notamos nada de especial. Ele se parece com todos os outros frascos de reagentes que encontramos em laboratórios. O que os nossos sentidos não conseguem perceber é que este material é radioativo. Podemos imaginar como foi difícil para os primeiros cientistas, estudando os fenômenos ligados à radioatividade, conseguirem perceber e investigar os seus efeitos. Hoje em dia, podemos usar um contador Geiger, como este aqui. Mas o contador veio depois. A história começa no final do século XIX na Europa. Estamos na década de 1890. Uma segunda revolução industrial teve um grande impulso nas décadas anteriores, com a introdução do motor a vapor, o que levou à necessidade de produção em massa de aço. Nos Estados Unidos, Thomas Edison e Nikola Tesla estão investigando os usos da eletricidade, que se torna cada vez mais acessível e isso impulsiona ainda mais a industrialização. Na Inglaterra, J. J. Thomson está realizando seus estudos com os tubos de raios catódicos. E na Alemanha, William Röntgen percebeu que um tubo de raios catódicos modificado emitia radiações que ele chamou de raios X. Vários pesquisadores começaram a investigar os raios X. Na França, Henri Poincaré propôs que poderia haver uma conexão entre a fluorescência da parede de vidro do tubo de raios catódicos e a emissão de raio-x. Alguns cientistas resolveram testar essa hipótese, e entre eles estava Henri Becquerel. Becquerel já havia estudado uma propriedade interessante de compostos de urânio. Ao serem expostos à luz ultravioleta, compostos como esse aqui emitem luz. Esse fenômeno é conhecido como fluorescência. Muitos outros compostos apresentam fluorescência, como o quinino da água tônica, o corante das canetas marca-texto e o sabão em pó. Becquerel resolveu testar, então, se compostos fluorescentes de urânio poderiam fazer aquilo que os raios-x faziam, ou seja, marcar uma chapa fotográfica. Para isso, ele colocou uma chapa fotográfica em um envelope de papel preto bem espesso, de modo que nenhuma luz conseguisse passar. Colocou cristais de urânio sobre o papel e expôs tudo ao sol por várias horas. Ao revelar o filme, percebeu que ele ficou marcado com a forma dos cristais que ele havia utilizado. Parecia que a fluorescência do urânio estava realmente ligada à emissão de radiações que atravessavam o papel e marcavam o filme. Becquerel ia repetir esses experimentos nos dias seguintes, mas o tempo se apresentava nublado. Ele resolveu guardar o conjunto que ele havia preparado, com sal de urânio sobre o envelope contendo a placa fotográfica, em uma gaveta. Nós resolvemos fazer o mesmo experimento que Becquerel fez em 1896. Para isso, colocamos um pedaço de filme preto e branco em uma caixa. Colocamos uma chapa de alumínio cobrindo uma parte do filme. Por fim, colocamos um composto de urânio, de modo que parte dele ficasse sobre o alumínio e parte diretamente sobre o filme. Tudo isso foi feito no escuro absoluto, para não expor o filme.
A caixa ficou fechada por 24 horas. No dia seguinte, revelamos o filme. Podemos ver que o filme ficou marcado exatamente no formato do frasco, contendo o composto de urânio. A radiação que atravessou a placa de alumínio marcou o filme com uma intensidade menor que a área exposta diretamente. Becquerel não conseguiu explicar o que havia ocorrido. Ele continuou pensando que havia uma relação entre a fluorescência e a radiação emitida, mesmo após os seus experimentos no escuro, e após ter percebido que compostos de urânio que não eram fluorescentes também marcavam as chapas fotográficas. Após algum tempo, ele abandonou seus experimentos nesta área. Mas seu trabalho com sais de urânio abriu o caminho para as pesquisas de Marie Curie e Ernest Rutherford, que iriam conseguir avançar muito o entendimento do fenômeno da radioatividade.